call is now being recorded. O que foi que nós aprendemos no capítulo 1? No capítulo 1, nós aprendemos que Paulo estava nos mostrando a condição espiritual dos gentios, né? Ele vai dizer no capítulo 1, você pode até abrir lá, que os gentios, embora eles conhecessem a Deus, mas eles não davam glória a Deus, eles não buscavam a Deus, eles adoravam, ao invés de adorar a Deus, adoravam a criatura, né? E trocavam a corrupção, trocavam, na realidade, preferiam ser uns seres corruptos do que seres incorruptíveis. Então, nesse capítulo 1, Paulo vai mostrar a pecaminosidade dos gentios. Paulo vai ainda dizer que eles praticam o homossexualismo, eles são, aqui no verso 29, são cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, caluniadores, insensatos, pérfidos, sem afeição natural. Ou seja, ele mostra um quadro dos gentios, um quadro tremendo. Muito embora, gente, ele frisa que eles conheciam a Deus, mas trocavam Deus ao invés de adorar a Deus, adoravam a criatura. Agora, no capítulo 2, o que Paulo vai fazer? Paulo vai falar sobre a condição dos judeus. Ele começa o capítulo 2 dizendo assim: judeu, você é indesculpável, você é um hipócrita. O povo que Deus havia escolhido prega uma coisa e vive outra coisa. Então, ali no Sinédrio, que nós tínhamos aqueles homens sábios, né, como os fariseus, os saduceus, né, eles eram dois partidos políticos. Os fariseus, mas eram homens que estudavam muito. Eles pesquisavam, eles viviam o tempo estudando, e eles ensinavam esses estudos para outras pessoas. O Sinédrio, na realidade, funcionava como tribunal, como igreja e como escola. Havia a escola lá, que os meninos iam para a escola, os jovens, e os fariseus eram os professores, eles passavam os ensinos da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, também de Deuteronômio, que é o livro da lei. Então, os fariseus eram responsáveis por aquilo. Só que eles ensinavam tudo isso, mas na hora deles testemunharem, eles eram austeros, eram orgulhosos, eram presunçosos, arrogantes. Haja vista aquela oração que o fariseu faz em praça pública, dizendo: Senhor, eu não sou como esse aí que está aqui, eu devolvo meus dízimos em praça pública. Deus não quer isso, né? Então, esses caras eram os professores. Agora, os saduceus eram proprietários de terra, homens riquíssimos. Eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam nos anjos. Tanto que, quando Jesus ressuscitava pessoas, eles não acreditavam. Eles achavam que aquilo era totalmente coisa errada. Então, os judeus, Paulo começa dizendo que eles pregam uma coisa no capítulo 2 e vivem outra coisa. E o pior de tudo isso é no verso 24, que ele diz assim, ó: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa dos judeus. Então, os judeus, para Paulo, eram homens que estavam vivendo também em pecado. Viviam em pecado os gentios no capítulo 1 e viviam em pecado os judeus no capítulo 2. No capítulo 3, Paulo vai juntar judeus e gentios e vai dizer o seguinte: tanto judeus quanto gentios, todos eles não buscam a Deus, como aqui está no verso 10, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, ele vai dizer que tanto gentios, tanto judeus no capítulo 1, judeus no capítulo... Eu gosto de repetir para a gente poder gravar isso. Agora, vocês nunca mais vão esquecer que Paulo vai exercer a condenação dos gentios no capítulo 1, vai falar sobre a condenação
dos judeus no capítulo 2, e no capítulo 3 ele vai juntar judeus e gentios, vai dizer que todos eles, os dois povos, estão vivendo em pecado e que nenhum deles busca Deus integralmente. Tanto que ele vai dizer no verso 23, pois todos eles pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, carecem da graça de Deus, carecem da misericórdia, do perdão, da piedade, da bondade, da compaixão de Deus. Esses dois povos juntos. Aí ele vai para o capítulo 4. Quer dizer, ele mostra no capítulo 1 o pecado dos gentios, no capítulo 2 ele mostra o pecado dos judeus, no capítulo 3 vai dizer que tanto judeus quanto gentios estão vivendo em pecado. Então, ele mostra primeiro o pecado. Aí no capítulo 4 ele vai dar a solução para que eles saiam desse pecado. Né? Olha, vocês estão pecando, tudo mais. Aqui no capítulo 4 eu vou dar uma solução para vocês saírem disso. Então ele vai usar Abraão, vai dizer que Abraão creu. Ora, Abraão creu em quê? Abraão creu nas promessas. Ele falando para gentios, gente, gentios e judeus, Abraão creu, Abraão, nosso pai, ele creu nas promessas, ele creu nas promessas de que ele seria bendito entre as nações, as famílias seriam benditas no nome dele, ele saiu da terra onde ele estava e foi para outra terra, ele teria um filho. Então, Abraão creu. Agora, olha aqui, gentios do capítulo 1 e judeus do capítulo 2, e vocês dois no capítulo 3, vocês vão ver que Deus prometeu as coisas a Abraão, ele creu, e Deus pegou a justiça dele e colocou em Abraão. Então, eles devem ter, mas que justiça é essa, Paulo? Então, Abraão vivia num lar pagão. Deus tirou ele do lar pagão, trouxe para ele aí, concedeu os auspícios da graça para Abraão, deu a Abraão a misericórdia, o perdão, a piedade, a bondade, a misericórdia, a compaixão, e foi a graça. Ou seja, como Abraão creu, confiou em Deus, Deus pegou e falou: Abraão, agora eu vou colocar isso aqui na sua vida, vou colocar a minha justiça para você, vou te dar a graça. Os judeus podem ter a graça, mas eles não buscam, os gentios podem ter a graça, mas você creu em mim, Abraão. Então, Abraão creu nas promessas que Deus havia feito, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado, ou seja, ele foi colocado, foi dado a ele, foi concedido a ele a justiça de Deus, que é fundamentalmente a sua graça. É por isso que ele diz, aqui ao longo do capítulo 4, que Abraão foi justificado. Aí Paulo vai explicar aqui, gente, o processo da justificação pela fé. Paulo vai dizer mais na frente ali em Efésios, vai dizer, nós somos salvos pela graça, por intermédio, mediante a fé. Agora, que salvas, que justificação é essa, né? Então, nós temos a justificação e temos a fé. Eu distribuí aí acho que ela até pôs aí no dia, não pôs? Você pôs, né? Então, vamos rapidinho lembrar isso aqui. Nós temos a justificação. Essa justificação é composta, a justificação que Deus concedeu a Abraão, ela é composta de dois grandes componentes. O primeiro componente da justificação, gente, que Deus deu a Abraão, porque ele creu, e nós cremos também, e Deus nos dá, o primeiro componente da justificação é o sangue de Cristo derramado na cruz. Esse sangue que foi derramado na cruz é que nos tira do pecado, nos resgata do pecado, nos tira da iniquidade. Como diz lá no verso 5, né? No capítulo 5, verso 9, diz assim, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Então, o primeiro componente da justificação é o sangue derramado que nos livra do pecado, nos resgata, nos tira da iniquidade. O segundo componente da justificação é a morte de Cristo. A morte de Cristo é que vai nos dar a graça. Então, a graça de Cristo chega a nós através da sua morte. Quando nós nos livramos do nosso pecado, é porque Cristo derramou o seu sangue. Então, a graça de Cristo vem por intermédio da sua morte para nós. Né? Ele morre por nós, ele nos concede a graça. E a graça é composta da misericórdia, do perdão, da bondade, da piedade, da compaixão, mas tem mais coisas. Vai ter a expiação. A expiação
é a reconciliação que Cristo faz entre nós e Deus. Então, tem a reconciliação, tem também ali tirar a culpa do pecado, é a expiação que faz, e, finalmente, a graça deu a Abraão e dá a nós hoje a salvação em Cristo. Portanto, a justificação tem o sangue e tem a morte, o sangue de Cristo derramado, que nos tira do pecado, e a morte de Cristo, que nos dá a graça, que é o principal componente do amor, que é a parte da segunda parte da justiça de Deus. Agora, nós temos a fé, vimos a justificação, nos dá a graça justificadora. A fé, fé em quê? Nós temos fé no sangue derramado de Cristo. E fé em quem? Fé em Cristo e na sua morte. Então, quando junta aí justificação e fé, vai produzir os efeitos da salvação. É como ele diz, então, nós somos salvos pela graça de Cristo, somos salvos pela graça, é o que Paulo diz, mediante a fé. Apenas o sangue nos tira o pecado, nos resgata do pecado e nos tira da iniquidade. Por isso que Paulo quis, assim, rapidamente, mostrar para os gentios do capítulo 1, mostrar para os judeus do capítulo 2 e para gentios e judeus. Então, Paulo deu a receita de qual seria, então, a finalização da receita de Paulo. Crer em Cristo, para crer no sangue de Cristo para nos livrar do nosso pecado, e crer na morte de Cristo para termos a salvação, termos aí a graça. Então, Paulo deu a receita, através dessa receita, eles teriam que sair do pecado e aceitar a graça de Cristo. Pois simplesmente isso aqui que Paulo quis demonstrar, tanto para os gentios como para os judeus. Agora nós vamos aqui para o capítulo 5. Gente, o capítulo 5, 6, 7 e 8, nós vamos ver hoje, eles vão nos trazer, Paulo vai nos mostrar aqui, no capítulo 5, 6, 7 e 8, as condenações que o pecado nos traz. Então, se nós virmos, Paulo vai nos mostrar 4 grandes condenações e Paulo vai nos mostrar 4 grandes libertações dessas condenações. Vou repetir isso, tá bom? Paulo vai nos mostrar 4 condenações. Quais são elas? A condenação da lei, a condenação do pecado, a condenação da morte e a condenação da ira de Deus. Então, são as 4 condenações que Paulo mostra para nós, as condenações que nós podemos viver. Mas, ao mesmo tempo, Paulo mostra as condenações, ele vai mostrar a libertação para essas condenações. Então, ele vai nos mostrar a libertação que podemos ter da condenação da lei, a libertação que nós podemos ter da condenação do pecado, a libertação que nós podemos ter da condenação da morte e a libertação que nós podemos ter da condenação da ira de Deus. Então, vamos ver aqui quais são as condenações e quais são as libertações dessas condenações. Primeiro, a condenação da lei. Vamos abrir aqui no 7, o verso 7, gente. Vou ler aqui, tá bom? Diz assim, ó. O que diremos, pois? Paulo ensinando para os judeus e para os gentios. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, aqui nós vemos claramente que a lei condena. Gente, a lei só serve para condenar o pecador. Agora, olha bem o que eu vou dizer aqui para vocês. O povo judeu vivia acreditando que a salvação era pela lei. Paulo nunca pregou isso. Eles acreditavam, gente, que a salvação deles era se ele guardasse a Torá, se eles guardassem o sábado com 600 sub-leis para o sábado, se eles guardassem Deuteronômio, que era o livro da lei, se eles guardassem a lei, eles estariam salvos. Mas eu gostaria até de ver aqui no capítulo 10, olha lá, dá uma olhadinha no capítulo 10, no verso 4, gente. Diz assim, ó,
Porque o fim da lei é Cristo. Gente, o fim da lei é Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Que o fim da lei é Cristo. Então, os judeus acreditavam que era através da lei que eles se salvariam. Agora, o que diz aqui que o fim da lei é Cristo? Quando Cristo morre, gente, quando Cristo morreu, ele vai tirar, acabar, terminar com esse conceito de que a salvação se encontrava na guarda da lei. É por isso que ele diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, Deus vem para dizer aos judeus, gente, o seguinte, olha, a lei não salva ninguém. Não fiquem achando que a lei salva, que a lei não salva. Então, o fim da lei é a morte de Cristo. Agora, o outro conceito que temos é que neste aqui, Paulo vai dizer que o propósito da lei é que é Cristo, o objetivo da lei é que é Cristo, o objeto da lei é Cristo, o alvo da lei é Cristo, né? O tema da lei é Cristo. Então, nós vimos aqui, Cristo, quando morreu, jogou para os judeus a, a, a dissertação de que a lei não salva. Até Cristo eles criam que a lei era que salvava. E, na realidade, nós somos salvos pela graça de Deus através da fé que nós temos no sangue e na morte de Cristo. Então, como diz aqui o verso, o 7,7, que diremos coisa, é a lei e pecado de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Quando eu estou em pecado, que eu olho para a lei, eu estou olhando para a lei me condena. Mas eu não posso achar salvação nenhuma na lei, ela só me condena. Então, ela aponta um meio, Paulo aponta um meio, quando eu estou olhando para a lei me sentindo pecador, Paulo aponta um meio para que eu me livre desse pecado. Nós vamos ver daqui a pouco. Aqui nós só estamos estudando as condenações. A lei, portanto, a lei condena, a lei mostra o pecado. Eu não teria pecado se a lei não me mostrasse. Vamos agora ver a condenação do pecado. É no 7, 19 e 20. No verso 19 e 20, a condenação do pecado diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Ou seja, Paulo está mostrando aqui que o pecado também condena o crente, né? O pecado condena por quê? Porque nós já nascemos em pecado. Diz lá o salmista: em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos com a natureza própria, encarnada em nós do pecado. O pecado é um acusador sempre, o pecado é uma condenação sempre em nossa vida. Por quê, gente? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. O pecado está, o salmista diz, eu reconheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, quando nós pecamos e que não buscamos o processo da justificação pela fé, aquele pecado fica dentro de nós sempre, sempre, sempre. Ou seja, ele fica sempre nos condenando, ele fica sempre nos mostrando que estamos errados. Então, Paulo mostra que o pecado vive em nós, mas nós não precisamos viver no pecado. Nós somos escravos do pecado enquanto não conhecíamos a Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo, nova criatura é, se torna nova criatura. Portanto, quando nós conhecemos Cristo, quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós aceitamos a obra salvadora de Cristo e o plano da salvação, então nós passamos a ter vitória sobre o pecado. Aí começam as vitórias, começam as pequenas vitórias que vão nos dando, né, fortalecimento da fé e vitória para o pecado. Então, o pecado aí, ele já não passa a me condenar. Esse é até o assunto da libertação do pecado. O pecado já passa a não me condenar. Mas, instintivamente, o pecado habita em mim e ele só me condena, como vimos nesse verso aqui.
Vamos ver agora a condenação da morte. Vamos lá para o 5, capítulo 5, o verso 12. Capítulo 5, verso 12. Diz assim, ó. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, a morte é uma condenação para o homem. E por que, que a morte é uma condenação para o homem? Porque até ele ser batizado, ele é escravo do pecado. Depois que ele é batizado, ele ainda peca, mas ele não é mais escravo do pecado, porque muitas vezes ele vai vencer a tentação do pecado. Aqui no 7:24, Paulo vai dizer assim, ó, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, vejam, gente, Paulo se incluía com os judeus, ele estava junto com os judeus, ele pertencia ao povo judeu e ele também pecava. Ora, como ele também pecava, ele, muito embora estando com Cristo, muito embora pregando o evangelho, muito embora batizando pessoas, muito embora fundando igrejas, ele se sentia, ele diz, o pecado habita em mim. Veja aqui nesse verso, ele vai chegar a uma explosão de tal forma que vai dizer, miserável homem que eu sou, quem é que vai me livrar dessa morte? Então só há um meio de se livrar dessa morte, que é naturalmente a aceitação a Cristo. Aqui nós vemos a condenação da morte. Uma vez que nós pecamos, nós iremos morrer. Não há como você não morrer em função do pecado que temos em nós, a menos aqueles que sejam vivos quando Cristo voltar. Esses não passarão pela morte. Mas enquanto estivermos vivos, nós iremos morrer, porque o pecado habita, a condenação do pecado é muito forte em nós. Veja, irmão, de que forma podemos nos livrar do pecado? A partir do momento que nós nos batizamos, essa é a forma, a partir dali, nós começamos a viver uma vida em Cristo, uma nova vida em Cristo, uma vida transformada. E aí o pecado não terá mais força sobre nós de forma escravagista. Por quê? As pessoas pecam e nem se lembram que pecaram. Por exemplo, se eu contratar um assassino para matar alguém, ele vai, mata a pessoa, recebe o dinheiro, ele não está nem aí. Aquilo está cauterizado, ele não tem, a profissão dele, é o dinheiro, é a forma dele ganhar dinheiro. A partir do momento que esse assassino conhece Cristo, o pecado passa não mais a escravidão. Ele agora, conhecendo Cristo, ele vai, mas eu não posso mais matar, porque agora Cristo habita em mim. Eu conheci Cristo, eu conheci o Evangelho eterno, eu conheci a obra salvadora de Cristo e o plano da salvação. Eu não posso continuar nesse caminho. Então, a pessoa passa a ser, né, a ter mais Cristo depois que ela se converte do que na vida anterior. Então, o pecado fica de lado, a lei vai ficar de lado a partir do momento que a pessoa conhece a Cristo. Vamos ver agora a condenação da ira. Capítulo 1, verso 18. Gente, lá no início do livro, capítulo 1, verso 18. O que é que diz lá? Diz assim, ó, capítulo 1, 18, diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Gente, a ira de Deus é... Deus é tardio em irar-se. Deus demora muito para se irar contra a pessoa. E a ira de Deus não é contra as pessoas. A ira de Deus é contra a instituição do pecado. Deus não vai destruir nenhum ser humano. Deus vai destruir, na sua terceira vinda, ele vai destruir a instituição do pecado. E quem estiver na instituição do pecado vai ser destruído juntamente com essa instituição. A ira de Deus é diferente da nossa ira. Por exemplo, o homem tem raiva, depois vai para rancor,
depois vai para a ira e depois vai para o ódio. Quando chega o ódio, ele é capaz de matar. Deus, a ira de Deus é longa, ele é tardio em irar-se. Ele é tardio em irar-se, e a ira de Deus não é contra mim, não é contra você, não é contra o Jorge, não é contra o Abel, não é contra. A ira de Deus é contra este Deus abomina o pecado. Sabe, gente, por que, que Deus abandonou Cristo lá no jardim do Getsemane? Porque Cristo estava carregando sobre ele todos os pecados do mundo. Deus abomina o pecado. Deus não, Deus foge, Deus não quer. Conversa com o pecado, com aquele que está em pecado grave, sem arrependimento, Deus não quer. Então, Deus deixou que Jesus tomasse sua decisão. Ele se afastou, porque Jesus estava cheio de pecado. Muito embora não sendo pecado dele, se fez pecado por nós, muito embora não tendo pecado nenhum. Então, Deus se afasta, o Espírito Santo se afasta e os anjos se afastam. Ele, então, vai tomar sua decisão sozinho. E até a senhora White, uma escritora americana, diz que Cristo poderia ter dito a ele mesmo o seguinte, sabe uma coisa? O homem que assuma o seu pecado, eu vou de volta para o meu Pai. Ele podia ter feito isso. Ele podia ter simplesmente não morrido na cruz. Ele podia ter simplesmente deixado a humanidade para se perder para sempre. Mas ele tomou a decisão de morrer pelo homem. A partir do momento que ele toma a decisão de morrer pelo homem, vem o anjo Gabriel, que havia ficado no lugar do Lúcifer, e conforta Cristo. Ele vai, então, passar por aquela cruz tremenda que para nos livrar da condenação da ira de Deus. Portanto, nós vimos aqui, gente, ó, a condenação da lei, a lei está sempre diante de mim quando eu estou em pecado não arrependido. Porque, gente, a partir do momento que eu me arrependo do pecado, que eu confesso o pecado, eu reconheço o pecado, então é um processo de perdão, um processo de justificação. Deus me declara justo e o pecado se livra de mim. Desculpe, eu me livro do pecado, eu passo a não estar vivendo em pecado naquele momento. Deus me declarou justo. Eu passo a viver uma fase agora de santificação no Senhor. E essa santificação é uma santificação que vai até a segunda vinda de Cristo. É chamada graça santificadora. Eu vivo agora, né, na graça justificadora e na graça santificadora. E irei viver na graça redentora quando Cristo vier. Então, a condenação da lei é real, existe, a lei condena. A lei não salva, como acreditavam os judeus até a morte de Cristo, que a lei é que iria salvá-los. Segundo ponto, a condenação do pecado. O pecado vive em mim, habita em mim. Mesmo depois de batizado e na vida de santificação, o pecado habita em mim. O grande alívio aqui é que eu não sou mais condescendente com o pecado, eu não sou mais escravo do pecado, eu não atendo prontamente à tentação do pecado. Eu muitas vezes oro a Deus, estou com Deus, e esse pecado fica longe de mim porque eu peço, Senhor, livra-me do pecado. E aquilo que eu tenho falado, perdoa-me. Então, Deus nos dá força para resistirmos o pecado. Apocalipse 12, 12 diz, resistir o diabo e ele vai fugir de vós. Então, nós, a partir do momento que conhecemos a Cristo, vivemos uma vida transformada, nós vamos resistir o pecado. Essa é a nossa vitória. A vitória de o pecado não estar mais conosco é essa aí. Hoje temos a condenação da morte. Todos nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. Já diz aqui em 6:23, o salário do pecado, o capítulo 6:23, vai nos dizer que o salário, ou seja, a recompensa do pecado, o prêmio do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Então, o salário, a recompensa, o prêmio de nós pecarmos é a morte, que é uma condenação. E, finalmente, a condenação da ira, que nós vimos, a ira de Deus não é contra o homem, não é contra a pessoa, é contra a instituição do pecado. Agora que nós vimos as 4 condenações,
Vamos ver o que Paulo nos aconselha para nós nos libertarmos da condenação da lei, da condenação do pecado, da condenação da morte e da condenação da ira. Paulo tem receitas aqui que ele vai nos dar para nós estarmos libertos dessa. A primeira, então, a libertação da condenação da lei, está lá no capítulo 6, no capítulo 7, desculpem, no verso 6. No capítulo 7, no verso 6, Paulo vai dizer que nós estamos libertos da lei. Diz assim, ó, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Então, qual é a receita que Paulo dá aqui? Libertos da lei. Ele vai dizer que nós devemos ter uma confiança em Cristo. Esse libertos da lei significa que nós não estamos vivendo sob a condenação da lei, mas sim, depois que conhecemos a Cristo, sob os auspícios da graça. Então, a graça que vai nos dar a força de nos libertarmos da condenação da lei. A partir do momento que nós temos Cristo conosco, somos nova criatura, criaturas que vivemos em Cristo, temos a nossa irmandade, temos as nossas orações, temos o estudo da Bíblia, temos a busca a Cristo, temos a igreja, então nós estamos nos libertando da condenação da lei. A lei, para nós, simplesmente está atrás de nós. Por quê, gente? Porque nós nos ajoelhamos e passamos pelo processo da justificação pela fé. Nós reconhecemos o nosso pecado que a lei estava nos mostrando, nós confessamos o nosso pecado que a lei estava nos mostrando e nós nos arrependemos do pecado que a lei estava nos mostrando. Quando nós passamos por isso, aí Paulo diz, agora libertados da lei, por quê? Porque nós ajoelhamos, nós reconhecemos o pecado, confessamos e nos arrependemos do pecado. Agora vamos tentar deixar o pecado. Esse processo é que vai nos dar a libertação da condenação da lei. Porque a lei condena, a lei acaba com a gente. Mas a libertação da condenação da lei vem através da nossa entrega, vem através daquilo que fazemos, daquilo que, quando nos ajoelhamos para reconhecermos o nosso pecado, confessarmos e nos arrependermos. Agora, vamos pecar novamente? Vamos. Então, devemos todo o tempo estar reconhecendo o nosso pecado, confessando o pecado e nos arrependendo do pecado. Agora, Paulo diz assim, se nós temos a graça, nós vamos viver pecando? Não. A graça é o favor de Deus para nós. Não é que nós tenhamos a graça que vamos viver pecando, nós devemos resistir à tentação para ficarmos libertos da lei. Resistir à tentação, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que nós temos que fazer é resistir à tentação, especialmente aqueles que vivem com consciência aprofundada em coisas ruins. Né? Temos tantas coisas ruins hoje em dia, nós devemos apenas deixar essas coisas de lado e vivermos uma vida para o Senhor Jesus. Agora, a libertação da condenação do pecado. Vamos lá para o 6, o verso 18. O 6, no verso 18, vai nos dar a libertação para a condenação do pecado. O que diz lá no 18? E uma vez libertados do pecado, fossem feitos servos da justiça. Vamos ler também o 22, gente. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. Ora, como é que ficamos livres do pecado, libertados do pecado? Nos arrependendo. A única forma de nós nos libertarmos do pecado, olha isso aqui, é sermos servos da justiça. Ora, o que é ser servo da justiça de Deus? Ser servo da justiça de Deus é estar amparado pela justiça de Deus, como Deus fez com Abraão. Ser servo da justiça de Deus vai nos libertar do pecado, porque nós estaremos recebendo de Deus a graça
que é a piedade, que é a bondade, que é o amor, que é a misericórdia, a compaixão, a expiação, a reconciliação e a salvação. A partir do momento que eu vivo na graça, que eu vivo sob os auspícios da graça, eu me livro da condenação do pecado, totalmente. O pecado já não exerce força sobre mim. Por quê, gente? Porque eu estou em Cristo e quem está em Cristo, nova criatura é. Não tem como você estar em Cristo e ser escravo do pecado. Ou nós somos escravos do pecado, ou somos de Cristo. Não há meio termo. E a partir do momento que conhecemos a Cristo, aceitamos o plano da salvação, aceitamos a Cristo como nosso Salvador e a obra salvadora de Cristo, então estamos vivendo como servos da justiça, ou seja, nós somos personagens da justiça de Deus. A justiça de Deus na área do amor, que é a graça. Quando vivemos na graça, quando vivemos no amor de Deus, quando vivemos o fruto do Espírito, nós estamos livres aqui da condenação do pecado. O Paulo vai nos dizer lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Ora, quando vivemos cheios do Espírito Santo, é quando temos paz, alegria, amor, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse fruto do Espírito de Gálatas 5:22 também vai nos amparar contra a condenação do pecado. A condenação do pecado não vai existir porque nós estamos vivendo sob os auspícios da graça. E quem está vivendo na graça de Deus, quem recebe o favor de Deus, não está vivendo sob a condenação do pecado, meus irmãos. Isso é que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, para nós vivermos como servos da justiça. E o 22 nos diz, agora, porém, libertados do pecado, ou seja, vivendo na graça, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Depois do batismo, nós começamos a viver uma vida de santificação diariamente. A graça santificadora vai nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. E quem é semelhante a Cristo, como diz Paulo, né, está livre da condenação do pecado, está livre da condenação da lei. Agora vamos ver a libertação da condenação da morte. Capítulo 6, o verso 5. Capítulo 6, o verso 5, Paulo vai dar a receita para estarmos livres da condenação da morte. 6,5 assim, porque se formos unidos com ele na semelhança de sua morte, o que ele quer dizer aqui? Que nós somos semelhantes a Cristo na sua morte. Quando Cristo morre, ele ressuscita. Quando nós morremos nas águas batismais, nós ressuscitamos, saímos da água. Então, esse ato de Cristo ressuscitar e esse ato de nós sairmos da água, ressuscitados da água, é que nós nos tornamos aqui, que ele diz, porque se formos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Então, qual é a receita de nós estarmos finalmente livres da condenação, com a libertação da condenação da morte? É a ressurreição. Se nós cremos e temos fé e sabemos, temos certeza que Cristo ressuscitou, e se ele ressuscitou, significa que nós também, os mortos em Cristo, irão ressuscitar. Então, a grande libertação que Paulo nos dá aqui da condenação da morte é a ressurreição. Porque aqueles que não morrem em Cristo, eles não ressuscitarão na primeira ressurreição, e sim na segunda ressurreição, depois do milênio, na terceira vinda de Cristo. Nós devemos fazer tudo para que possamos ressuscitar na primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição é que vai finalmente nos livrar, nos dar a libertação da condenação da morte. Se Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. É uma certeza. É uma certeza que temos que a morte não terá poder sobre nós. Paulo já diz aqui no 7:24, quem me livrará do corpo dessa morte? Ora, quem vai nos livrar da morte é a ressurreição em Cristo Jesus em sua segunda vinda. Quando Cristo vier, aí nós veremos, seremos
transformados, seremos ressuscitados, transformados e glorificados para irmos morar na eternidade celestial. Agora vamos ver a libertação da condenação da ira, gente. É o capítulo 5, verso 9. No capítulo 5, verso 9, nós temos assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Cristo, por ele, salvos da ira. Então, o que é que nos leva? Gente, o que é que nos leva a sermos libertos da ira de Deus? Está escrito aqui, né? 9. Logo, agora, sendo justificados pelo seu sangue, ou seja, é pelo derramamento do sangue de Cristo na cruz, é que nós vamos nos ver livres da condenação da ira de Deus. Por quê? Porque o derramamento do sangue de Cristo nos tira do pecado, nos livra da condenação do pecado, nos tira da iniquidade, nos tira das imperfeições. O sangue de Cristo é que nos lava do pecado. Quando Cristo morreu, o seu sangue derramado é que vai nos dar a libertação da condenação, a condenação da ira de Deus. Ou seja, Deus tem a sua ira longínqua, a ira de Deus é longínqua, é tardia. Mas quando aceitamos a Cristo, aceitamos o sangue derramado de Cristo, estamos automaticamente nos vendo livres completamente da ira de Deus. Agora, existe um verso na Bíblia, lá em 8, versículo 1, que vai nos dar a grande esperança que Paulo nos dá, é no capítulo 8, verso 1. Olha o que está dizendo lá, gente. Agora, pois, quando ele diz agora, pois, é que nós já passamos da condenação, da lei, da condenação do pecado, da condenação da morte, da condenação da ira. Agora nós já estamos libertos disso. Nós já estamos vivendo na libertação da condenação da lei, na libertação da condenação do pecado, na libertação da condenação da morte e na libertação da condenação da ira. Então ele diz, agora, pois, libertos de tudo isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só que coisa maravilhosa que Paulo diz, né? Depois de toda essa luta, luta dos gentios lá no capítulo 1, luta dos judeus no capítulo 2, a luta de judeus e gentios no capítulo 3, a grande receita que Paulo dá no capítulo 4, da justificação pela fé. Depois ele vem nesses outros capítulos aqui, dizendo que nós podemos viver a condenação, mas podemos nos livrar dessa condenação. Ele diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Gente, o que é estar em Cristo Jesus? O que é estar em Cristo Jesus? É o que estamos fazendo agora. O que estamos fazendo agora significa que nós estamos em Cristo Jesus. Ou quando nós oramos, estamos em Cristo Jesus. Quando nós estudamos a Bíblia, estamos em Cristo Jesus. Quando nós vamos à igreja, estamos em Cristo Jesus. Quando louvamos, estamos em Cristo Jesus. Quando nos ajoelhamos para orar, estamos em Cristo Jesus. Ou seja, toda a nossa vida em relação à igreja, em relação à oração, em relação à Bíblia, em relação a Cristo, nos diz que nós estamos, que nenhuma condenação há, porque nós estamos vivendo em Cristo Jesus. E como estamos vivendo em Cristo Jesus, não há condenação para nós. Ou seja, estamos livres da condenação da lei, estamos livres da condenação do pecado, da morte e da ira de Deus, se estamos em Cristo Jesus. Ou seja, estar em Cristo é viver no Espírito de Jesus, é viver sendo selado pelo Espírito Santo, é viver cheios do Espírito Santo. E aí nós estaremos vivendo completamente em Cristo Jesus e não há condenação. Pecamos, ainda pecamos, mas não existe condenação para nós. Porque eu peco, mas eu me arrependo. Eu evito o pecado, evito. Mas se eu pecar, eu me arrependo pelo reconhecimento, pelo arrependimento, pela confissão. Então não existe condenação para mim, nem para você, meu irmão. Não existe condenação. Nós estamos vivendo em Cristo Jesus, e 2 Coríntios 5,10 diz, quem vive em Cristo Jesus, nova criatura é. Somos transformados pelo poder do Espírito Santo
e esperando a segunda vinda de Cristo, com toda essa teoria que Paulo traz, que se torna realidade em nossa existência. É isso, gente, que eu queria dizer para vocês hoje. Esse capítulo de 5 a 8, nos dando toda a condenação e nos dando também os conceitos da libertação, sendo a principal dela, 8:1, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Agora, se vocês quiserem falar alguma coisa, algum comentário, alguma ideia, alguma sugestão, estamos aí abertos. Quem vai falar primeiro? Eu me empolgo e falo demais, né, gente? Eu me empolgo e falo muito. Quem quer falar, fale, Desirê. Vou começar a chamar, né? É muito bonito o estudo, né? A coisa assim que se completa, né? A gente vê a completude do estudo aqui em Paulo. Quem vai falar, gente? Quer falar, Ana? Deixa eu ver aqui. Pode falar. Pode falar, querido. Eu não sei nem saber se eu vou formular essa pergunta assim. Vai Se eu saber. Vai saber. com relação ao pecado e à graça, né? Uhum. Primeiro houve o pecado no céu com a desobediência de Lúcifer, ou foi no Éden, certo? Porque lá no Éden, Deus, né, advertiu a Adão e Eva a não comerem do fruto proibido, né? Então, se ali já foi uma advertência, ali já é como se fosse uma lei que ele deveria obedecer e ele desobedeceu, né? Então, ali gerou já o pecado dele das desobediências, porque comeram o fruto proibido, certo? Aí, depois que eles comeram o fruto proibido, todas as pessoas que vieram da geração dele, nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, não é isso? Isso. Agora, eu quero saber o seguinte: o pecado dele em si, de ter comido, isso aí é que levou nós sermos pecadores, ou foi a desobediência deles? Olha, Ana Lúcia, a Bíblia nos diz o seguinte: pelo pecado de Adão, nós sempre lemos isso aqui, pelo pecado de Adão, ou seja, pela desobediência de Adão, pela não correspondência que Adão deu à advertência de Deus, como você disse, ele pecou e o pecado passou a todas as pessoas. Adão, na realidade, ele foi advertido pelos anjos, a senhora White diz isso, ele foi advertido muito para não se desviar. Deus falou com Adão, Deus disse, cuidado, você fique aqui no seu trabalho, não se desvirtua. O problema é que ela se separou do marido. Então, aquele ato deles comerem aquele fruto, foi um ato de desobediência. A desobediência é que vai gerar, né? Infelizmente, vai gerar o pecado. Então, é uma escada. Né? A partir do. Ele é alertado, como você falou. Eu disse, então, cuidado, está sendo bem, não coma desse fruto. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Essa foi a alerta. O problema maior foi que ela comeu, entregou a ele também comeu, e aí se caracteriza a desobediência. Então, a origem da morte, a origem do pecado está na desobediência. A causa do pecado está no ato da desobediência. Mas a origem do pecado e da morte, né, estão ali também na desobediência. Ali, infelizmente, foi criado um invólucro para toda a humanidade, tanto de desobediência como de desobediência, como também daquela atitude de desconhecer aquilo que Deus, de desobedecer aquilo que Deus tinha feito, tinha falado. Portanto, no meu entender, Ana Lúcia, a desobediência foi causada, a desobediência e o pecado
e a morte vieram da desobediência. Muito embora eles tenham sido alertados, mas desobedeceram. E Deus não lida com desobediência. Tá? Deus havia dito que eles iriam morrer. Então, a desobediência que Adão, perpetrada em Adão para toda a humanidade com o pecado e a morte, foi necessário que viesse um segundo Adão, um outro Adão, para que eliminasse a desobediência e trouxesse, finalmente, a salvação e a vida. Então, Paulo mostra Adão como sendo o canal, né, da desobediência, do pecado e da morte. Mas Paulo mostra Cristo né, como sendo a trilha da obediência, né, da vida, da salvação e da vida. Aquilo que Adão fez, partindo de sua desobediência, foi na cruz restaurado por Cristo. Paulo vai dizer isso nos capítulos seguintes, no capítulo 10. Ou seja, Adão veio e acabou com a humanidade. Mas o plano da salvação, que foi elaborado muito antes de Adão, esse plano trouxe a salvação e a vida. Ou seja, são dois opostos. O que Adão não pôde, felizmente, realizar, Cristo vem corrigir. Infelizmente, nós temos que carregar isso até Cristo voltar. Os efeitos da desobediência, os efeitos e a causa da desobediência, o pecado e a morte, vamos carregar até Jesus voltar. Graças a Deus que Deus havia elaborado um plano da salvação para anuviar aquilo que Adão havia feito. O primeiro Adão foi uma miséria para a humanidade. Mas o segundo Adão Cristo veio para eliminar a desobediência, o pecado e a morte, dando a salvação e a vida. Mas a sua pergunta é interessante, porque ali foi o produto da desobediência que passou. Lá em Gênesis 3,15 diz isso, né? Gênesis 3,15 nos fala que um dia viria, Cristo viria para acabar com a maldade do pecado. Em Gênesis 3,15, se vocês quiserem ler ali, é bem interessante o que diz ali. 3,15, diz assim: depois daquele ato, Jesus chamou Adão, Jesus chamou Satanás e disse assim: Satanás, olha aqui, eu vou colocar inimizade entre você, Satanás, e a igreja, que é a mulher. Vou colocar inimizade entre a tua descendência, Satanás, e o descendente da mulher, que é Cristo. Este te ferirá a cabeça, ou seja, Cristo vai esmagar a cabeça de Satanás. E você, Satanás, vai ferir o calcanhar de Cristo, que foi a morte na cruz. Então, isso aqui é a primeira promessa de que um dia a morte iria se acabar. Cristo iria finalmente acabar esmagar Satanás. Então, a origem de tudo é a desobediência. Então, seria a graça de Deus aqui, nesse ato, né? Aqui é o que ele diz, ó. O que ele está dizendo aqui por inimizade, Satanás, eu vou colocar inimizade entre você e a igreja. Entre a sua descendência, Satanás, e o descendente da mulher, que é Cristo. Vai haver sempre uma inimizade entre Cristo e Satanás. Agora, o que Cristo vai fazer? Vai derramar o sangue para nos livrar do pecado de Adão e vai morrer na cruz para cumprir isso aqui, esmagar a cabeça da serpente, nos dando a salvação. Então, são uma contraposição, né? Primeiro, o sangue de Cristo nos livra do pecado que Adão iniciou, e a morte de Cristo nos dá a salvação depois de esmagar a cabeça da serpente na terceira vinda de Cristo. É gostoso, né, Luciana, falar sobre isso. A gente vai cavando e surgindo as coisas, né? Certo. Mas será que Deus ficou irado quando ele pecou? Houve a ira de Deus? A Bíblia não é clara nisso, mas eu creio que não, porque Deus fez vestes para eles, né?
Mas se Deus tivesse ficado irado, Deus ia fulminá-los ali. Ah, tá, é verdade. Né? Ele teve a complacência do Senhor. Aliás, por que foi que Deus não eliminou Satanás ali, naquele momento? Porque os anjos veriam Deus sem dar nenhuma oportunidade para Satanás. A senhora White diz que Cristo teve várias sessões com Lúcifer, pedindo para ele não seguir aquele. Acaba com essa rebelião. Lá no grande conflito tem isso. Acaba com essa rebelião, você não pode fazer. E ele se metendo naquilo. Então, Deus não pôde destruir Satanás, porque ele seria um ser injusto perante o universo. Né? Ele tinha que dar oportunidade a Satanás. Satanás, até a cruz, Ana Lúcia, teve a oportunidade de se arrepender. Ele ia ao céu, mas não se arrependeu. Aliás, a senhora White disse, quando ele chegou aqui, ele voltou ao céu e pediu uma audiência com Cristo. E nessa audiência com Cristo, ele vai dizer o seguinte, a senhora White, lá no História da Redenção, um capítulo chamado, acho capítulo 3, a consequência da rebelião. Ele diz assim, Jesus, eu quero voltar. Eu quero voltar a ser o quarto em comando, eu quero voltar a ser um anjo de luz, eu quero voltar a ser o regente do coral aqui, eu quero andar com vestes reluzentes. Aí Cristo, com lágrimas nos olhos, disse, eu não vejo arrependimento nenhum em você. E expulsou ele a segunda vez do céu. E a terceira vez que ele é expulso é na morte de Cristo. Porque a morte de Cristo ele nunca mais teve acesso ao céu. Então, tudo foi fruto da desobediência de Adão. Nós estamos vivendo isso até a segunda vinda de Cristo. Toda a humanidade sofreu isso. É o que está em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a igreja. Então, há uma inimizade constante entre Satanás e a igreja, até quando Cristo voltar. Né? Mas é bom falar sobre isso. Quem vai falar mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Mas, então, o pecado começou no céu mesmo, não foi aqui, no Éden, né? Veja, o Jardim do Éden já era aqui. Viu? O Jardim do Éden era aqui na Terra. Tanto que ele vai ser restaurado, né? Vai ser restaurado. Quando Satanás... Isabela, a rebelião é no céu. Entendeu? Lá no terceiro céu, na morada de Deus. A rebelião de Lúcifer é lá. Mas já existia aqui. O paraíso, o Jardim do Éden já era aqui na Terra. Entendeu? Tanto que Lúcifer é lançado para a Terra e vai para o jardim para tentar o Adão e Eva. Aqui na Terra. O Jardim do Éden era aqui na Terra. O plano de Satanás foi elaborado lá no céu. Tanto quanto ele é expulso, ele traz com ele um terço dos anjos e é expulso aqui para a Terra. A partir do momento que ele vem expulso da Terra e que é negado a volta dele, ele começa a articular um plano de destruição de Adão, né? E consegue, né? Consegue a destruição, mas a destruição parcial do homem. Então, nós temos a rebelião no céu, mas a queda de Adão foi aqui no Jardim do Éden, tanto que Deus vinha do céu todo o pôr do sol para falar com Adão, conversar com ele, né? Então, o Jardim do Éden era aqui, mas o plano de rebelião começou realmente lá nos céus, tá bom? Outra pergunta, outra dúvida? Fala, Desirê. Hoje estou quieta. Está quieta hoje, né? Pois é, gente. Então, essa finalização é boa porque a gente toca em outros assuntos, né? Faz outros assuntos e a gente vai ampliando aquilo que o tema quer nos dar, né? Na próxima vez, no próximo, nós vamos estudar os capítulos 9 e 10. São coisas bem interessantes que teremos aqui. E eu peço a vocês para ler os capítulos 9 e 10. E até o final nós vamos ter mais umas 3 ou 4 reuniões para terminarmos o livro de Romanos. Bom, minha gente? Deus seja louvado por esse... Você fez algum print aí, Desirê? Fiz sim. Tá bom. Que Deus nos abençoe, né? Deus possa nos dar um restante de semana feliz, né? Com a ajuda de Deus, com as suas bênçãos.
e vamos estudar a palavra, que isso aqui é que fortalece a fé das pessoas, né? Vamos orar? Amém. Senhor, nós te somos imensamente gratos, meu, porque temos dúvida da tua palavra, nós estudamos, a gente procura fazer o melhor, mas às vezes temos dúvida, mas o Santo Espírito de Deus nos tira essa dúvida. Ele é o Amém. nosso professor, ele é o nosso idealizador, ele que comanda aquilo que falamos e nos dá o entendimento da tua palavra. Amém. Fica conosco, Deus de amor, dá-nos uma noite de paz, uma noite de bênçãos. Abençoa quantos não puderam estar aqui presentes, mas abençoa também e prepara o nosso coração para o restante deste estudo de Paulo, um estudo tão profundo que fala sobre a graça salvadora de Cristo, em nome de Jesus. Amém. 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 Uma boa noite a todos. Vamos Boa em noite. frente para aprender as coisas. Boa noite, Deus abençoe Boa noite. todos. Tudo de bom. Amém. Obrigada. Amém. Boa noite.